Ok. Vou compartilhar aqui a tela. Puxa vida. Aí, antes de eu compartilhar a tela. Ô, Natasha, posso te pedir mais uma gentileza? Pode sim, professor. Deixa eu ver aqui. Eu vou alterar seu modo de participação. E aí eu acredito que assim você pode me auxiliar, peço essa gentileza, de admitir o pessoal que estiver chegando aí no lobby da nossa reunião. Você faz esse favor? Faço sim. Pode deixar. Porque aí quando eu compartilhar a tela eu não preciso ficar saindo, e às vezes eu nem vejo, né? E o pessoal fica esperando aí. Faça essa gentileza. Semana passada apareceu para mim e eu fui admitido. Isso, faz esse favor. Pode deixar. Imagina. Eu acredito que a minha tela já deve estar aparecendo aí para vocês. Compreendendo a família. Deixa eu só compartilhar um link aqui. Esse conteúdo que a gente vai conversar aqui hoje, é do nosso livro didático, né? Tá na unidade 3, na seção 2. E vale a pena você dar uma consultada, fazer uma leitura, aprofundar um pouquinho lá nesse conteúdo, tá bom? Na semana passada nós estudamos, conversamos aqui a respeito da unidade 3.1, falamos das ferramentas clínicas, você deve lembrar. Falamos do genograma. Eu compartilhei um e-book que ensina como a gente pode construir o genograma. Alguém fez o download desse e-book? Conseguiram visualizar? Eu fiz, professor, já mandei no grupo da sala também, pessoal. Legal, Natasha, obrigado. Legal. Utilizem ele, tá bom? Para que você se aproprie dessa ferramenta que é o genograma. E quando nós nos encontrarmos lá na clínica, nos estágios, ele vai ser muito útil, tanto o conteúdo como aquele e-book, e depois para a sua prática profissional também. Tá bom? Bom, trouxe parte de uma situação, problema, para nós iniciarmos aqui a nossa discussão de hoje. Na verdade, parte escrita, né? Que é a situação, problema que o livro didático nos apresenta e nos convida a pensar sobre ela. Antes de nós começarmos aí as discussões do nosso encontro, o livro didático apresenta essa situação de um casal chamado Armando e Jurema, que são pais de João, que tem 20 anos. O João tem ensino médio completo, trabalha como ajudante geral. Armando e Jurema também têm uma filha chamada Gabriela, que é estudante do 2º ano do ensino médio, no período noturno e caixa de supermercado durante o dia. Armando e Jurema têm um 3º filho, que é o Armandinho, que tem apelido de Dinho. Ele é o mais novo e ele não gosta muito de estudar, já foi reprovado 2 vezes, porque o Armandinho, ele tem o sonho de ser jogador de futebol. Então é muito natural, muito comum, melhor dizendo, que o Dinho falte às aulas para ir jogar futebol.
E todas as vezes que ele comenta isso com o pai, com o Armando fica muito bravo. Em uma oportunidade, a escola avisou o senhor Armando que o Dinho não estava comparecendo às aulas há mais de uma semana. O Armando perdeu a paciência, deu uma surra no Dinho, que de acordo com o senhor Armando é para tirar essas coisas, essas ideias aí da cabeça do Dinho. A surra foi bem forte. No outro dia, o Dinho vai para a escola, cheio de mancha roxa. As professoras veem aquilo e se assustam, né? E acionam o conselho tutelar. O conselho tutelar convoca o senhor Armando e a senhora Jurema para uma conversa sobre o que tinha acontecido. Lá no conselho tutelar, o Armando ele fica uma fera. Ele começa a dizer: o que vocês estão pensando? Querem me ensinar como educar o meu filho? Pois foi assim que eu fui educado. Meu pai usava vara de marmelo e colocou todo mundo na linha. Meus filhos mais velhos, o João e a Gabriela, eles também foram educados assim, apanharam e seguiram um bom caminho. E os conselheiros tutelares nesse atendimento explicam para o Armando que hoje as coisas estão diferentes, que hoje não é mais permitido agredir filhos, bater em filhos. Hoje nós temos leis que proíbem esse tipo de ação e determinam, estabelecem ali como uma condição para que o Armando, a Jurema, o Dinho, para que eles sejam atendidos pelo psicólogo da UBS. Como uma condição para que o Conselho Tutelar não dê seguimento na ação junto à vara da infância e da juventude. O Armando e a Jurema topam, né? E se dirigem lá com o encaminhamento do Conselho Tutelar para a UBS, onde são recebidos pela psicóloga de lá. Essa é a situação problema, gente, que o livro didático nos apresenta. Eu quis contar, trazer essa parte já no início da nossa aula. Na semana passada eu contei de algumas situações às quais eu atendi. E essas situações são muito, muito comuns. Famílias, pessoas que são encaminhadas pelo Conselho Tutelar, são encaminhadas algumas vezes pelo CRAS, pelo CREAS, para o atendimento psicológico. E elas chegam na UBS, chegam no CAPES, um pouco contrariadas, mas às vezes por um encaminhamento que quase que é uma determinação, né? E às vezes é uma determinação judicial. Qual que é o papel? O que o terapeuta familiar pode começar a pensar aqui para o atendimento do Armando e da Jurema? Comece a pensar junto comigo aqui, a partir do que você já estudou em terapia familiar sistêmica, como que nós podemos começar a compreender esse sistema familiar e como que nós podemos desenvolver um trabalho, uma intervenção que possa auxiliar essa família. Bom, seguindo aí o nosso raciocínio clínico, terapêutico familiar, esse conteúdo da unidade 3.2 nos convida a compreendermos a família um pouco mais, ou na verdade darmos seguimento a essa nossa proposta como terapeutas familiares. O problema do sistema versus o sistema do problema. Parece um trocadilho, na verdade o é, mas vamos entender o que isso significa, o que as autoras, o que o autor e a autora quiseram nos proporcionar com essa frase. O problema do sistema versus o sistema do problema. Vamos lembrar que sistema
vimos isso lá na primeira e depois um pouco mais na segunda aula, é um termo que oriundo lá da computação, que nos proporciona um entendimento de que as partes da família, os membros, os integrantes da família estão interligados como em um sistema no qual as partes também estão interligadas. E o terapeuta familiar, ele compreende desta forma a família enquanto sistema, enquanto organismo no qual os integrantes estão interligados. Quando as famílias procuram ajuda por iniciativa própria, por meio de uma demanda espontânea, ou por conta de um encaminhamento, de uma determinação, como a que nós mencionamos, o problema vem à frente. Já existe um relato, já existe uma narrativa problemática que acompanha esse sistema familiar. E esse problema, ele vai se desenvolvendo ou crescendo dentro desse sistema, e as autoras nos dizem, né, que ele cria um protagonismo próprio, além da identidade familiar. Por isso essa fala, né, não é mais o problema do sistema familiar. Acaba se tornando um sistema do problema. O problema passa a determinar a forma como a família deve se comportar. Ao redor desse problema, que em princípio talvez fosse o problema do sistema, eu começo a ter o desenvolvimento de um sistema ao redor desse problema. E as famílias, os integrantes, eles passam a ter determinados comportamentos, maneiras de falar, relações, papéis, atividades, que são influenciadas, que são alteradas, que são transformadas por conta do problema. Por exemplo, né? Existe um sistema familiar, uma família, pai, mãe, avô, avó, alguns filhos, né, que são casados e têm filhos também. E um filho não conversa com uma irmã. Um filho, né? Um dos filhos dessa família não conversa com a filha, né, com sua irmã. Já há 3 anos. Vejam, isso, em princípio, talvez fosse um problema daquele sistema familiar. Mas esse problema ele começa a criar um protagonismo, ele começa a crescer de tal forma que comportamentos, que ações, que relações, que atividades naquele sistema passam a ser alteradas por conta daquele problema. Aí numa festa, por exemplo, numa confraternização de Natal, o irmão fala assim para o pai e para a mãe: se a minha irmã for, eu não vou. Ou então eu vou, se ela chegar eu saio. E o pai e a mãe que preparou aquela confraternização, aquela alimentação para receber os filhos, para receber os parentes, já ficam ali entristecidos, em sofrimento, não sabem muito bem o que fazer. E aí a festa está acontecendo, o irmão chega, tal, e os pais ficam apreensivos, inseguros. Puxa, de repente a nossa filha vai chegar também, a gente não sabe o que vai acontecer, se eles vão discutir ou não. E aí os pais já não têm mais uma tranquilidade para conversar com seus convidados. É um exemplo que eu lembrei aqui agora, mas para você ir pensando junto comigo aqui. Como que um problema dentro de um sistema, ele começa a ter uma dimensão tão grande que ele vai além da identidade familiar, que ele começa a alterar as relações, os papéis, as atividades.
Faz sentido para vocês esse exemplo? Conhecem alguma coisa assim, parecida? Professor, desculpa, só para me entender bem o que é sistema. Então, no caso, quem está falando é Carolina. Desculpa, boa noite. Boa noite, Carolina. Só para me entender, assim, bem explicado o que é sistema. No Claro. caso, então, a situação problema seria os irmãos. E o sistema seria o contexto de tudo. A mãe, o pai, as pessoas que estão na festa de final de ano, no caso, e eles dois, é isso? Quase isso. Assim, deixa eu ver aqui como que eu posso te contar isso. Bom, eu ia perguntar se você já viu alguma peça de computador. Olha que loucura. De rádio, sabe? Sei lá, aquelas placas. Já viu uma placa de computador? Já viu? Já. Já viu, Carolina? Já. Ah, então vai ficar mais fácil. Você sabe, você já lembra que ela tem alguns pontinhos assim, um pontinho de um lugar para outra extremidade, eles são interligados ali, tipo por uns cabinhos que estão colados na placa? Sim. Isso é um sistema. Uhum. Isso lá na placa, né, lá nesse computadores, aquilo é um sistema. Então, o sistema é uma estrutura no qual todos os seus pontos estão interligados, como nessa placa que eu estou te contando aqui. Todos os pontinhos, né? Aquele que está lá no canto direito é ligado àquele que está lá no canto esquerdo. E essa ideia, esse pensamento, essa compreensão sistêmica na terapia familiar vem daí. Nós olhamos lá para o pai, mãe, avô, avó, cunhado, tio, tia, filho, neto, todos como pontinhos nessa placa que estão interligados. Mesmo que você tire um pontinho e veja ou tente entender o que está acontecendo com esse pontinho, nós não podemos desconsiderar que ele está ligado ou interligado com os outros pontos, que são todos os integrantes da sua família. Entendi Isso agora. é sistema. Quando a gente fala sistema aqui na terapia familiar sistêmica, estamos falando da família como que se fosse uma placa, tá bom? Se facilita assim o exemplo, como se fosse uma placa no qual todos os seus pontinhos estão interligados. Isso é o que a gente está falando de sistema. Tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. O problema é algum conflito, alguma questão que esse sistema familiar enfrenta, talvez já há algum tempo, como no caso que eu contei aqui no início da aula, desse garoto que está com várias faltas na escola, que está com dificuldades porque quer jogar futebol. Esse é um problema nesse caso de exemplo que nós utilizamos. Nesse que eu contei agora, o problema é um irmão não conversar com o outro. Entendi agora, entendi. Ficou mais claro? Ficou assim, obrigada. Qualquer coisa você pergunta, hein? Tá bom? Tá bom. A terapeuta colaborativa. Aqui é uma outra proposta, não, né? É seguindo a proposta, né, da terapia familiar, numa postura colaborativa. O terapeuta, ele vai se manter numa posição mais horizontal, como a gente tem visto, né, ao longo dos nossos encontros. E veja, nós falamos o problema do sistema, o problema da família, ou o sistema do problema. Todas aquelas adaptações e transformações que começam a acontecer em volta do problema. O terapeuta colaborativo, ele começa, a partir dessa demanda que chega a ele, dessa família que chega até o seu consultório, a fazer parte do sistema do problema.
Deixa de lado um pouquinho aí esse segundo exemplo que eu dei, dos irmãos que não se falam. Vamos voltar lá no primeiro exemplo, do Armando e da Jurema, que tem o filho João de 20, a Gabriela de 18, que ambos trabalham, e tem lá o Dinho, que é o mais novo, que não está indo para a escola, que o pai deu uma surra, uma grande surra nele por conta das suas ausências, porque o Dinho quer ser jogador de futebol. E após a denúncia no conselho tutelar, essa família é encaminhada para o seu atendimento, terapeuta familiar sistêmico. Quando essa família chega até você com esse problema de que o filho não quer ir à escola e está faltando da escola para jogar futebol, você, terapeuta, começa a fazer parte do sistema desse problema. E aí fica o convite inicial, né? Comece a pensar a partir de um raciocínio clínico, de um raciocínio sistêmico familiar. Como que você agora, sentadinha lá na sua sala, começa a pensar esse sistema que foi criado em volta desse problema? Ou o problema desse sistema familiar? Na aula passada, no nosso encontro passado, nós falamos sobre o uso de perguntas com o objetivo de favorecer uma conversação interativa entre todas as partes, entre todos os integrantes. O terapeuta, ele estará preocupado ou atento, considerando cada membro, cada integrante, o Armando, a Jurema, o João, a Gabriela, o Dinho, ouvindo todas as histórias, a narrativa de cada um, porque vejam, nós estamos falando aqui de um sistema, Carolina, que tem o Armando, a Jurema, o João, a Gabriela e o Dinho. 5 pontos nesse sistema familiar. Para esse problema, para esse mesmo problema, o Armando, pai, tem uma história, uma narrativa. A Jurema, pode ser que ela tenha uma outra história e uma outra narrativa. O João tem a sua, a Gabriela tem a sua, e o Dinho, o molequinho que apanhou, ele tem a dele. O terapeuta agora, ele entra nesse sistema. Então agora tá Armando, Jurema, João, Gabriela, Dinho e Carolina, terapeuta. Ou Natasha, ou Vinícius, ou Marcos, ou Tiago, começam a fazer parte desse sistema. De uma forma, não numa posição de que eu sou o solucionador de problemas, eu sei o que eu preciso fazer para resolver esse problema, mas uma posição horizontal. Uma posição que favoreça essa conversação interativa entre todos. Professor, essas conversas são feitas individualmente com cada um dos integrantes da família ou em conjunto? Quem perguntou? Carolina? Caroline, isso. Caroline, né? Eu tô chamando de Carolina, desculpa. Tem problema não. Caroline, ótima pergunta. Depende. Pode ser que naquele atendimento venha o Armando e a Jurema. O Armando e a Jurema, junto com a Carolina, são 3 pontos do sistema. No atendimento tá só os 3. Porque eu fico pensando assim, porque na situação, digamos que o Armandinho, ele não vai se sentir confortável em dizer o que ele tem para dizer, no caso. Entendo. Na frente dos pais, sei lá, eu. Entendo. Olha só, suponhamos que naquele primeiro atendimento foi só o Armando e a Jurema, o Armando pai e a Jurema mãe.
O Armandinho e o João e a Gabriela não vieram. Eles continuam fazendo parte, eles continuam tendo uma narrativa e um relato que você, terapeuta, que eu, terapeuta, estaremos curiosos, terapeuticamente falando. Vamos ouvir com toda atenção, dando todo o valor, importância, curiosidade terapêutica para o relato e para a história do Armando pai e da Jurema, mas vamos elaborar, planejar uma oportunidade para que a gente ouça também o João, a Gabriela e o Armandinho. E talvez em alguma sessão, em alguma oportunidade, todos juntos. Que pode ser uma proposta interessante para nós começarmos a observar a estrutura, o funcionamento desse sistema familiar. Talvez não em todas as sessões a gente consiga atender todos, né? Talvez numa outra sessão o Armando pai não veio porque estava trabalhando, mas veio a Jurema, veio o João e veio o Armandinho. E aí você, terapeuta familiar, você está atendendo a família, sim, mas naquele momento está só 2, só 3, só 1, e no outro momento está o 5 lá da família. Entendi. Então é algo que o terapeuta em si decide, né? De acordo com a percepção dele. Acredito que se for para dar uma confusão, digamos assim, seria mais viável conversar com a mãe, o pai, depois com a criança. Era isso que eu queria saber, se era um padrão de atendimento, conversar com a família toda, ou se poderia modificar o atendimento. Ele pode modificar, mas assim, ele vai ter sempre o pensamento, Que analisar. a família. Uhum. Isso. A avaliação, o atendimento é da família, mesmo que venha 1 ou 2. E em algum momento, Carolina e demais, né? Todos nós. Em algum momento é importante que o terapeuta atenda a família toda, se isso for possível. Uhum. Quando eu digo se isso for possível, é que dependendo da realidade, você nunca vai conseguir ali conciliar horários, esse tipo de coisa, né? Mas o terapeuta vai estar atendendo a família, mesmo que venha 1 ou 2. Entendi. Professor Kleber, boa noite. Oi, Kleber, boa noite. No início do semestre eu também tive essa dúvida, não sei se o senhor lembra, até questionei. E assim, por exemplo, quando a gente está fazendo a terapia, a gente, no caso, a gente está sozinho ali, né? Aí a gente faz algum exercício com a psicóloga, ou ela pede para a gente analisar nosso comportamento quando voltar para casa, tal, né? E no caso, assim, da família, por exemplo, a família aí tem 5, só foram 2. Esses 2, eles são instruídos a levar instruções também, né? Para os que não foram para a terapia, ou eles falam assim, olha, você vai agir, vamos fechar vocês 2 aqui, e depois eu falo com os outros 3. Como que funciona isso? Eu fiquei com essa dúvida também. Claro, claro, vamos conversar. Veja, o terapeuta, ele tem uma postura reflexiva, colaborativa. Então, nesse momento, o terapeuta está fazendo mais perguntas do que dando algum tipo de sugestão, sabe, Kleber? Ele está mais ouvindo, fazendo perguntas. Nesse contexto aqui, não vai sugerir para que nenhum integrante fale nada para o outro. Certo. Ele está tentando compreender o problema desse sistema. Entendi. E a partir dessa sua compreensão, auxiliar esse sistema numa nova narrativa, em outras alternativas para lidar com aquele problema. Entendi. Que é a desconstrução das queixas e a construção de um problema consensual. Vamos entender o que é isso, né? Compreensão de como as pessoas explicam o que ocorre em suas vidas a partir de sua cultura e visão do mundo. Veja, cada um de nós,
diante de uma situação, nós temos as nossas versões, a nossa percepção. Então, Eu imaginei assim, só para concluir, eu imaginei como se fosse um tribunal, né? Você vai ouvir a versão de todo mundo, só que em algum momento nem todos estarão lá, então você vai ficar com a opinião daquele, né, que está na sua frente ali naquele momento. Ele fala assim: olha, meu pai é isso, é aquilo outro. Aí quando troca, tipo assim, não, meu filho é assim assado, enfim. Então fica um jogando pro outro, né? E quem estaria certo? Então, aí que eu... No caso desse exemplo. Então, aí na verdade, assim, o pai usou, agrediu, acabou agredindo. Aí nesse momento eu acho que ele perdeu a razão, né? Ele estaria errado. E aí tem que achar o quê? O equilíbrio, né? Mas acho que assim, a partir do momento que você foi para as vias de fato ali, né? Você agrediu a pessoa, você, por mais que você tenha algum problema ou desequilíbrio, a sua razão ali acabou, né? Então, ou não? Esse não é o nosso posicionamento, né? Verificar quem está certo ou errado. Sim, exatamente. Por isso que essas versões, né? Tá falando a verdade, não tá. Não é um foco de interesse do terapeuta. Na verdade, o terapeuta ele está interessado em entender essas versões, como essas pessoas explicam esses comportamentos, esses problemas, para poder auxiliar na resolução desse problema, ou para encontrar uma nova narrativa para esse sistema familiar. Cada um, como você muito bem disse, vai contar a sua maneira. A sua versão, né? O Armando pai, errado, né? O Armando pai tá certo porque ele foi criado assim. O Armandinho tá certo porque o sonho dele é ser jogador de futebol. A mãe tá certa porque ela acredita que talvez precise conversar mais e bater menos. O João vai ter a percepção dele e a Gabriela dele. Ao terapeuta, não cabe o papel de, não, vamos mudar aqui, vamos melhorar assim, vamos começar a agir dessa outra forma. Não é essa a postura, né, do terapeuta. Ô, professor, eu quero ajudar também um pouco aí o colega, que eu pensei no raciocínio dele. Mas daí logo me veio a questão, assim, da epoquê lá, né? Que a gente não pode criar juízo, né? No sentido de que entender esse pai também que bateu no filho. Ele não é um agressor, né? Naquele momento pontual, como já trabalhamos em sala de aula, ser e estar agressivo são coisas diferentes. Até porque quando você vai escutar o pai, ele não faz isso por pura perversão, por maldade. Ele faz isso acreditando num valor, né? Se está certo ou está errado, não compete a gente a julgar. Aí que eu gostaria de interagir. Eu penso que o terapeuta familiar sistêmico é aquele que possibilita fazer com que cada um enxergue o ponto cego de cada um dentro do sistema. O pai vai tentar entender o que o filho não consegue. O filho vai tentar ver, às vezes, o valor do pai que ele não consegue ver. E isso requer tempo e paciência. Daí, quando o colega falava, eu lembrava da poesia, né? O que deixa a rosa bonita é o tempo que você gasta com ela. Porque até nós, impregnados desse pragmatismo de querer solucionar logo essa família, não damos tempo ao tempo. Então, eu acho que uma outra postura do profissional é dar tempo ao tempo, né? Gastar tempo com esse sistema. É o gastar tempo com o sistema, fazer com que o outro enxergue pontos cegos, que a gente pode falar que existe uma certa harmonia. Perfeição nunca, mas uma harmonia familiar. Foi quando eu falei da parte do equilíbrio, né? Achar o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Né? E aqui, nesse ponto, tá um grande desafio, hein? Não se esqueçam aí, né? Os nossos referenciais do que é certo ou errado, a postura de neutralidade, essa suspensão de valores que o Vinícius cita. Muito cuidado, porque diante de casos como esse, ou muitos outros, nós podemos ser impulsionados a dar dicas,
sugestões ou até mesmo conselhos, o que é inapropriado para nós terapeutas familiares. A gente viu isso lá nas primeiras escolas, né? Alguém falou alguma coisa? Não, eu falei que é muito difícil a situação, né? Muito de tentar achar um conserto para isso, não sei, assim, muito difícil. É difícil, Kleber, é difícil sim, né? Dá trabalho, né? Demanda tempo, né? Tempo, estudo, dedicação, leitura. Né? Estamos aqui numa noite como essa estudando para que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Infelizmente, eu preciso mencionar, aí no mercado tem muito colega que está dando conselho, né? E psicologia não é isso. Nós podemos ter conselheiros aí em outras condições. Mas psicologia não é dar conselhos. Psicologia não é conversar, bater um papo. Não é, tá errado aqui, vamos mudar assim. Não é isso. Psicologia é uma área do conhecimento, é uma ciência que auxilia as pessoas a viverem melhor, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades. A lidar melhor com essas dificuldades, com essas adversidades, enfim. Então esse é um desafio, né? Isso faz parte da nossa formação. E eu acredito que o grande desafio seja nós nos abstermos desses nossos pontos de vista, desses nossos referenciais. A gente tem comentado isso aula após aula. No exemplo aqui, o Armando agrediu o Armandinho. Puxa, como que nós vamos reagir diante disso quando nós ouvirmos? Nós não somos policiais, nós não estamos ali para isso, nós não somos, aliás, nenhuma outra atividade profissional que possa ali denotar nenhum tipo de julgamento, né? Bom, desconstrução das queixas e construção do problema consensual. Dentro do que o Kleber está nos trazendo, o Vinícius, né, dentro da nossa conversa aqui, cada um tem a sua versão, cada um tem a sua história, a sua narrativa, talvez para um mesmo problema, ou para aquilo que pode parecer o mesmo problema. Veja, senhoras e senhores terapeutas, qual é o problema do Dinho? Talvez aqui, fazendo algumas inferências. Qual que é o problema do Dinho? Alguém pensa comigo? Eu estou tentando pensar aqui, mas não consigo. Vamos se colocar no lugar do Dinho, né? Qual que é o problema do Dinho? Alguém falou, professor, aí? Acho que para ele nenhum, né? Nenhum? Você tomou um pau, uma sua, você não tem um problema? Então, exatamente assim, ele deve pensar assim, por que eu apanhei? Porque eu estou indo atrás de um sonho, mas ele tem que ver que ele deixou outras, vamos dizer assim, outras obrigações, vamos dizer assim, né, que vão servir para a vida dele também. Mas acho que naquele momento ele só está pensando no sonho dele, buscar o sonho dele. Então, talvez ele não veja nenhum problema nisso, né? E o pai dele já veio contar, fala, pô, ele pode jogar bola, mas ele também tem que cumprir as obrigações. Então, mas qual que é o problema do Dinho? Ele não tem? Faltar as aulas. Não, esse aí é um não problema. Querer ir às aulas? Esse é um problema do pai, né? E do Dinho? O problema dele é querer algo que o pai dele não quer. Bom, eu posso sugerir aqui, talvez, alguns problemas do Dinho.
Primeiro que eu quero ser jogador de futebol e ninguém me apoia. Meu pai e minha mãe falam que isso é perda de tempo. Segundo que quando eu quero alcançar meu sonho e vou fazer meu treino, eu tomo uma surra. Vou mencionar aqui 2 problemas do Dinho, do Armandinho. Então eu tô correndo atrás do meu sonho, ninguém me apoia e eu ainda apanho. É isso que ele vai contar pra mim, terapeuta. Problema do Armando. E agora o problema do Armando, qual que é? Tem que Ele passar pode pelo alegar. terapeuta. Que foi? Tem que passar pelo terapeuta, porque ele não está ali de boa vontade. Isso já é um problema pra ele, verdade. Ele já arrumou outro problema. Alguém ia falar outra coisa? Professor, ele pode entender que ele trabalha muito e o filho dele só quer brincar. Tipo, talvez né, não sei. Talvez ele pense que jogar futebol não seja uma profissão ou a profissão para o filho dele. Então ele pode considerar que o filho dele está deixando de fazer o dever, que é ir para a escola, para jogar bola. O problema do Armando pode ser que o filho dele tá se perdendo aí. Não tá estudando e não vai dar nada que presta, porque não tá estudando. Até porque ele falou que ele apanhou, né? Que ele apanhou, que ele bateu nos outros filhos para que nenhum tomasse um caminho ruim. Então ele teve a mesma atitude com o Armandinho. Isso, então o problema dele é que o filho não tá nem aí pra escola. Isso é um problema pro pai, Armando. Poxa, o terapeuta, Carolina, Vinícius, Kleber, meu filho não quer saber de ir pra escola. Puxa, Eu acho que o maior problema dele, professor, é a frustração de ter depositado em cima do filho algo que ele almejava. Eu acho que Freud fala um pouco disso do inconsciente, né? Algo que ele almejava para ele, depositou em cima do filho, e agora o filho vem crescendo e vem frustrando ele, porque não está sendo o que ele almejava ser. Pode ser, a gente pode dar essa leitura, né? Vamos lembrar que ele já tem o João de 20, né? E a Gabriela de 18. E aí tem o Armandinho lá, que o exemplo não fala da idade, mas é um garoto, né? Mas digamos que seja o caçula e a última tentativa, né? Tipo, eu tô estudando também desenvolvimento social, a parte do adulto, e aí Erickson fala da meia-idade. Às vezes ele tá na meia-idade, aquela parte né? Tá acabando tudo, tá, né? Acabando. E aí ele depositou toda a esperança dele no menino, que é o último filho, né? Que pode ser algo que ele poderia ter sido, e acabou que eu sei lá, eu viajei aqui. Não, você. Quem tá falando? A Caroline. Carolina, você tá fazendo uma leitura já avaliativa, né? Isso. Mas se você fosse o Armando, pai, qual seria o seu problema? Ixi, eu sou o Armando pai, professor. Isso. Em Qual que é o casa. seu problema? O filho não quer estudar. Uhum. Não é esse o problema do Armando? Sim. Poxa, lá no campinho tá cheio de moleque usando droga. E meu filho quer ficar jogando futebol, o terapeuta, psicóloga. Esse é o problema do Armando. E o problema da dona Jurema? Bicho, a gente podia falar de alguns aqui, né? O psicólogo, psicóloga. Eu sou bem o Armando, sabe, na vida real. É por isso que eu tenho que fazer terapia, eu nunca fiz. Mas eu preciso fazer, porque eu me sinto Armando neste momento. Então, a terapia é importante para nós que estamos nos propondo, né? A trabalhar com psicologia. É importante a gente cuidar das nossas questões, sim, com certeza, viu, Carolina? Mas vocês percebem que cada um nessa história, nesse sistema, tem um problema? Tem uma queixa a respeito do outro? A dona Jurema, ela vai ter a queixa dela. Talvez a queixa da dona Jurema seja que o marido fica batendo nos filhos. E cada um tem a sua queixa e vai chegar para você.
E a nossa ideia, nosso objetivo não é verificar quem está certo, quem está errado. Nosso objetivo é auxiliar essa família a viver melhor. Em outras palavras, talvez mais simples. As autoras aqui sugerem que o terapeuta familiar desconstrua estas queixas e construa um problema consensual. E para a gente fazer isso, precisamos sair de um lugar de orientador, precisamos sair de uma posição de conselheiro, precisamos sair de uma posição de que eu sei o que está errado, precisamos sair de uma posição, você está mentindo. Não, o Armandinho tem que ir para a escola mesmo. Ou o Armandinho tem que jogar futebol. Sei lá, né? Cada terapeuta pode pensar uma coisa. Nós precisamos sair dessa posição de orientador, dessa posição de que nós sabemos o que essa família precisa, para caminhar nesse belo exemplo que o Vinícius, neste belo exemplo que o Vinícius mencionou, né? Nesse processo de reconstrução com esta família. O que é desconstruir uma queixa e construir um problema consensual? Vamos pensar no Armando e no Armandinho. Professor. Sim. A situação dele ser chamado na escola ou ser chamado pelo conselho tutelar não pode ser algo que tanto o Armando quanto o Armandinho possam tentar compreender juntos? Porque, assim, o conselho tutelar também aciona os pais em caso de muitas faltas do aluno, que é o que aconteceu com o Armandinho, estava faltando para ir jogar bola. E aí o pai e a mãe, eles são os responsáveis, né? Uhum. No caso, pelo Armandinho nessa situação. Uhum. Então, talvez tentar, como que diz assim, né? Colocar essa questão para o Armandinho, para que ele possa entender que por mais que ele queira jogar bola, ele tem o dever de comparecer às aulas, de tirar boas notas, né? Quem está falando isso? É Gisele. Gisele, ó. Importante o que você está falando. Esse caminhar junto, ele proporciona o terapeuta, enquanto parte desse problema, condição para que essas queixas sejam desconstruídas. Ou seja, queixa do Armando pai. Meu filho só está jogando futebol e não está indo para a escola. Queixa do Armandinho. Eu quero jogar futebol, ninguém me apoia, eu apanho. Como que eu desconstruo a queixa do Armando pai, primeiramente? Com perguntas, não com imposições, não numa posição ou numa relação verticalizada, mas numa posição, uma relação horizontalizada. Sim, no caso, professor, desculpa, no caso quando a situação diz, né, que o pai fala que ele apanhou e que bateu nos outros filhos, poderia se perguntar, tipo, e quando você apanhava, o que você sentia? Você apanhava por qual motivo? Mais ou menos assim, para poder tentar desconstruir isso? Eu estou fazendo perguntas, né, para desconstruir queixa. Uhum. Essa seria uma boa pergunta. Ou, por exemplo, você aprendeu alguma coisa sem apanhar? Sim. Por exemplo, né? Uhum. Veja, desconstruir queixa não significa que deixou de existir o problema, mas enquanto um tem uma queixa, o outro tem outra queixa, nós vamos continuar com esse conflito, com esse problema que vai tomando uma dimensão, vejam, vai tomando sendo protagonista dentro desse sistema familiar,
e as coisas começam a acontecer em volta desse problema, o Dinho vai começar a crescer, e veja a dimensão que esse problema começa a ter. Talvez daqui uns dias o pai vai bater nele, quem apanha é o pai. Por conta daquele problema lá atrás, percebem? Cada um tinha uma queixa. Mas chegaram para nós, terapeutas, desconstruir ali através de perguntas a queixa do Armando pai e do Armandinho. Ô Dinho, será que é importante para a escola? Dinho, dá para jogar futebol e estudar? Estou fazendo perguntas, eu não estou falando para ele, você tem que estudar. Não, você precisa ir para a escola. Eu estou fazendo perguntas. Qual que seria aqui um possível problema consensual? Ou seja, um problema comum aos dois. Jogar futebol e estudar. Talvez se o Dinho jogasse, fosse à escola e também jogasse futebol, eu tenho uma situação mais aceitável dentro desse sistema familiar, não? Então, o problema consensual, ainda como um problema, porque o Dinho quer jogar futebol e o Armando quer que ele vá para a escola. Faz sentido para vocês como problema consensual para nós desenvolvermos juntos nessa terapia familiar seria o Armandinho jogar futebol e ir para a escola? Faz sentido ou não? Sim. Sim. Legal. Então agora eu tenho um problema que é consensual. É isso que as autoras nos ensinam aqui na desconstrução de queixas e construir um problema consensual. Puxa, eu não gosto do meu pai porque meu pai não me entende. Essa é a minha queixa. A queixa do pai, do meu pai. Ah, meu filho é cabeça dura, ele não faz nada que eu peço. É outra queixa. Qual seria um problema consensual? Pai e filho não se entendem. Ou não estão se entendendo, né? Melhor dizendo. Seguindo aqui nessa nossa conversa de desconstrução de queixa, buscando um problema consensual, primeiro nós vamos estar atentos à linguagem. Dar voz ao problema. Deixar que as pessoas falem. Contem as suas vivências, as suas histórias, os seus relatos, dar voz a esse problema, a essas queixas que estão sendo apresentadas. E dar voz, né, lembrando do que o Kleber colocou aqui para nós, requer exercício e estudo do terapeuta. Porque se nós não fizermos exercício, estudo e também a nossa própria terapia, é muito provável que quando nós estivermos ou nós nos propusermos a dar voz, a gente faça juízo de valor, a gente tenha já os nossos referenciais, a gente tenha já as nossas ideias do que seja certo ou do que seja errado, a gente tome partido, a gente se coloque no lugar de pai ou de mãe e fala, puxa, esse moleque não quer estudar mesmo. Você deixou de dar voz, você já colocou seu trabalho a perder. Perguntas como a... Foi a Jéssica que falou? Esqueci, me desculpe. Agora há pouco. Acho que foi a Jéssica. Gisele, me perdoa, Gisele. Perguntas que possam mobilizar a reflexão, a ação, mas a reflexão de identificar narrativas que são contraditórias da narrativa oficial. Das queixas que são contraditórias, são opostas, são conflituosas, são confrontativas para um problema consensual.
Perguntas que vão me remetendo, ou melhor dizendo, que vão nos conduzindo, terapeuta e família, para a compreensão de que esse problema ele pode ser resolvido, entendido, encontrar-se alternativas, assim como em outros momentos isso aconteceu na vida do Armando, do Armandinho, da Jurema. E muito provavelmente tenha acontecido sem a necessidade de agressão física, sem a necessidade de conflitos, tal como esse. Perguntas referentes à experiência de experiência. Exercitar nesse questionamento junto com o Armando, com a Jurema, com o João, com a Gabriela, a possibilidade de que eles falem sim de suas queixas, que eles falem sim de seus problemas. Mas como eu fiz esse exercício com vocês aqui, que eles falem também, que eles se coloquem por um momento no lugar do outro, para que eles percebam ou falem ou procurem um relato a partir do ponto de vista do outro. Com perguntas, como que a a Gisele sugeriu aqui pra gente. Vamos desconstruindo essas queixas que estão lá tomando todo o tempo da sessão, tomando tempo não no sentido pejorativo, eu digo, tá? Tomando tempo porque eu estou falando aqui das primeiras sessões. Então você vai ouvir queixas de um, queixas do outro, um falando mal de um, outro falando mal do outro. Então desconstruir essas queixas no relato na terapia também se dá a partir da abertura e histórias alternativas, sabe? Histórias de uma relação saudável entre Armando e Armandinho. Talvez o Armando chegue para mim e fale assim, puxa, esse moleque não presta para nada. Essa é uma queixa. Mas é muito provável que em toda a sua fala eu encontre brechas que digam totalmente o contrário desse relato dominante de que o garoto não presta para nada. Assim como no relato do Armandinho, puxa, meu pai, sei lá, é um monstro, né? Só me bate. Só que eu estou conversando com o Armandinho, estou fazendo perguntas, fazendo questionamentos. E estou abrindo brechas e encontrando brechas ali para que o Armandinho traga histórias que contradizem essa monstruosidade toda que ele, nesse momento, está me relatando sobre o pai. Perguntas para mobilizar a consciência que vão nos auxiliar a ajudar as pessoas a refletir sobre outras narrativas, além daquilo que está sendo contado, que vão proporcionar condições a partir daquelas aberturas que foram encontradas, proporcionar condições para que Armando, Armandinho, Jurema, João, Gabriela, terapeuta, reflita nesse processo todo sobre outros momentos em que as coisas foram resolvidas, como eu mencionei há pouco, sem agressão, sem gritaria, mas foram resolvidas com diálogo, foram resolvidas de uma forma aceitável, né? Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou pegando um café aqui.
Vocês estão aí, né? No consultório, na sala, e diante de vocês está o Armando, a Jurema, o João, a Gabriela e o Armandinho. Estão aí? Sim. Sim. O que a gente fez primeiro? Com perguntas, buscando abertura nas narrativas, nós estamos desconstruindo as queixas do relato e construindo problemas consensuais que favorecem a conciliação. Isso é o que a gente fez até aqui, não foi? Tá lá o Armando, a Jurema, o João, Gabriela e Armandinho sentado na nossa frente. As autoras também nos ensinam sobre a externalização do problema. Às vezes o problema, e é muito comum, né, que os nossos problemas eles tomem uma grandeza na nossa vida que a gente começa a se ver sendo portador do problema, sabe? Esse problema vai deitar comigo e acorda comigo. E quando a gente assimila tanto assim esse problema, nós temos um pouco de dificuldade de encontrar alternativas, outras narrativas, encontrar possibilidades para a resolução desse problema. A gente tem dificuldades, muitas vezes, de termos outros pontos de vista. Tamanho é o problema que ele tomou na minha vida. O que as autoras estão nos sugerindo é nós possibilitarmos nesse nosso manejo terapêutico a possibilidade para que o nosso cliente se veja separado do problema. Externalizar, colocar o problema para fora, permite buscar junto do Armando, da Jurema, do João, da Gabriela e do Armandinho, de toda a família, o reconhecimento das armadilhas e dos subterfúgios de tudo que esse problema está provocando na vida dessas pessoas. Se o conflito era entre Armando e Dinho, é muito provável que a Jurema também já entrou no... Aliás, ela já fazia parte enquanto pensamento sistêmico, né? Mas o problema ele vai aumentando e agora talvez chegue um momento em que até a Jurema está apanhando. Pensando aqui, né? O terapeuta, né? As autoras, o autor e a autora fala como que um repórter investigativo ele vai fazer perguntas que norteiam a compreensão do campo de ação do problema. Então é mais ou menos assim. Você está na sua sala, no seu consultório, e nessa sessão veio todo mundo, tá bom, Carolina? Vinícius, Kleber, Tá bom. Gisele, Natasha, Tiago, que eu tô lembrando agora, que tá aí, que tava aqui a hora que a gente começou. Na sua sala, no seu consultório, tá lá o Armando, tá bravo, porque ele não queria ter ido. Tá a dona Jurema, tá quase chorando. Tá o João, a Gabriela, e lá no cantinho o Armandinho. Louco pra acabar logo a sessão pra ele jogar futebol. E você, terapeuta. Agora a gente pega uma outra cadeira e coloca para quem? Para o problema. É mais ou menos isso que as autoras chamam de externalizar o problema. Gente, vamos pegar o problema, colocar o problema aqui, no meio aqui de nós, sobre a mesa, ou sentado nessa cadeira? Vamos fazer isso? Vamos, tá bom. Vamos literalmente? Literalmente. Nossa. A partir de um manejo terapêutico, é claro, né? Uhum. Se for 2 terapeutas, uma equipe, pensando aqui na terapia familiar sistêmica, um dos terapeutas pode fazer agora o papel de problema. Eu sou o problema.
como numa dramatização, sabe? Uhum. Isso é o que elas chamam de externalizar o problema. No caso de um terapeuta só, gente, vamos colocar o problema aqui na mesa? Vamos. Qual que é o problema? O problema é que meu filho não quer estudar e quer jogar futebol. Puxa, o problema consensual. O problema consensual é que meu filho está jogando futebol e não está indo à escola. Puxa, vamos verificar com esse problema aqui na mesa, ou aqui nessa cadeira, quais são as ações que esse problema vai acarretar para a vida da família? Veja que eu não estou impondo, eu estou convidando, perguntando. Vamos verificar isso? Vamos, vamos. Primeiro, a influência desse problema sobre as diversas áreas da vida de cada uma dessas pessoas. Sobre os seus sentimentos, sobre as suas ações, sobre as relações entre Armando, Armandinho, Armando, João, Armando, Gabriela, Gabriela, João, Armando, Jurema. Vamos conversar um pouco sobre a influência desse problema sobre a vida de todos nós aqui. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as estratégias e os truques que esse problema... O problema está lá, hein? Está lá sentado. Tá bom? Quais as estratégias e os truques que esse problema recorre para controlar a sua vida, Armando? Você chega cansado do trabalho e o problema ele vai estar te esperando lá para causar um bafafá dentro da sua casa. E eu tô aqui num diálogo, tá bom? Numa discussão dialógica, através de perguntas, de aberturas, entendendo aqui, a partir dessa externalização do problema, quais são as ações dele sobre a vida de todo esse sistema familiar. Qualidades especiais que esse problema possui, das quais depende para diminuir ou desqualificar os conhecimentos e habilidades do sujeito. Vejam, o que esse problema fez na vida desse sistema familiar? O Armando agora entre aspas, tá? O Armando agora é um cara violento. O Armandinho é um moleque que não quer nada com nada, só quer jogar futebol e não quer ir para a escola. Alguns vão falar que ele é até vagabundo. Quem está fazendo isso? O problema. O professor, e se ele está no ensino fundamental, ele também não tem nem idade para trabalhar, né? Sim, não é. O Armandinho ele quer jogar futebol, né? O Uhum. Armandinho quer jogar futebol. O sonho dele é ser jogador de futebol. Então, a Mas única obrigação mesmo que ele tem seria a escola. E o sonho de conquistar para entrar num time para jogar futebol. Então, seria legal até ir conversando dessa forma, perguntando a respeito de responsabilidades também com ele, né? Com o Armandinho, não mandando ele ter responsabilidades, mas desse manejo no qual o senhor tem falado, para que ele possa internalizar que daqui para frente ele vai ter que ter responsabilidades até mesmo para estar num time de futebol, né? Você conseguiu entender meu raciocínio? Acho que não, né? não entendi. A questão é para nós chegarmos até aí, né? Uhum. Porque para É nós que eu já chegarmos, penso além, né? porque para nós chegarmos até aí, o Armando é um cara agressivo, violento. Eu tô falando entre aspas. E o Uhum. Armandinho é um moleque que não quer nada com nada. É por isso que eles estão lá no nosso consultório. E esse problema ele só tende a aumentar e causar mais problema ainda na vida dessa família. Se a nossa intervenção não for adequada e nós não ajudarmos essa família. Professor? Sim? É o Thiago, boa noite. Oi, Thiago, boa noite.
nesse caso, o que envolve a família, técnicas de psicodrama daria para ser usado na resolução desses problemas? Tiago, o terapeuta familiar, como nós estamos vendo nessa disciplina, ele tem, primeiramente, a sua atuação é baseada numa concepção do pensamento sistêmico. A prática é reflexiva, favorece-se o diálogo, a partir das discussões, a partir da dialética que acontece nesse atendimento, favorecendo o encontro de narrativas alternativas para aquele sistema familiar. Dei uma resumida aqui, tá bom? Na postura teórico-prática do terapeuta familiar. Mas esse terapeuta familiar, ele tem os seus recursos teóricos para sua atuação, né? Ou pode ser que ele seja um terapeuta também cognitivo-comportamental, pode ser que ele seja um terapeuta que atue com o psicodrama, pode ser que ele seja um terapeuta psicanalista, né? E ele vai se utilizar de recursos aí teóricos para sua atuação sistêmica familiar, né? E aí, nesse caso, o psicodrama pode ser utilizado. Então, no caso, assim, ele não necessariamente está comprometido apenas com a abordagem sistêmica, ele pode usar outros recursos. Ele pode usar outros recursos. Entendi. Obrigado. Objetivos que guiam. Eu estou ouvindo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou ouvindo. Ou é o microfone que abriu? Então vamos lá. Objetivos que guiam esse problema no sentido de dominar a vida desses indivíduos, dessas pessoas, no sentido de podar sonhos e esperanças, no sentido de proporcionar um ambiente hostil, desagradável, pesado. Esse problema ele vai crescendo e se tornando protagonista, como a gente comentou há pouco, dentro desse sistema familiar. Daqui a pouco, como eu mencionei da dona Jurema, puxa, está tendo conflito lá e discussão entre o João de 20 anos e o pai. Vejam, aqui nessa proposta da externalização do problema, o problema está ali diante de nós e diante da família. Nós estamos conversando sobre tudo isso com eles, a partir de perguntas. Quem se alinha com o problema, aqui a gente vai discutir como que está aí essa relação entre todos aí diante desse problema. Como que a Gabriela, a partir dos relatos e da história que ela conta na terapia, ela percebe e ela verifica esse problema a partir do seu ponto de vista. E aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre os planos desse problema, convidando essa família a refletir sobre a dimensão que esse problema vai tomando. O problema está lá sentado na mesa, lá, aliás, está sobre a mesa ou sentado na cadeira. E a gente está conversando com a família sobre a proporção, a dimensão que esse problema vai tomando, como eu já mencionei aqui, da dona Jurema, do João. Só que esse problema que está lá diante de nós terapeutas e da família, ele também apresenta falhas. E isso é importante que também seja discutido lá na terapia familiar. Falhas em qual sentido? Alguns territórios da vida dessas pessoas podem ainda não ter sido afetados por aquele problema. Talvez aos domingos, essa família toda vai a um parque. Vai o Armando, a Jurema, o João, a Gabriela, o Armandinho. Então, quanto ao passeio de domingo, esse problema ainda não conseguiu alcançar. Ele ainda não conseguiu interferir nesse passeio de domingo, por exemplo. E a gente vai pensando em outros territórios ali junto com a família que ainda não foram afetados por conta do problema.
estratégias e truques de todos os integrantes que foram desenvolvidas para que eles, no sentido de que eles sabotem os esforços daquele problema para o controle de suas vidas. Em qual sentido? No sentido de que muitas vezes o Armando chegou muito furioso e quis bater no Armandinho, mas após uma conversa com a dona Jurema, olha, uma estratégia, ele evitou que esse problema tomasse controle de sua vida. Por exemplo. Apesar das queixas que nós estamos aqui abordando nesse atendimento, é possível que a gente consiga também observar e trazer à tona aqui qualidades e habilidades do Armando, do Armandinho, da Jurema, do João, da Gabriela, que o problema, aquele problema inicial lá, do garoto que só quer jogar futebol e não quer ir para a escola, ele ainda não conseguiu diminuir as qualidades do Armandinho e nem do Armando. O pai ainda vê qualidades no seu filho, o filho ainda vê qualidades no seu pai, mesmo que a narrativa, naquele primeiro momento, tenha sido uma narrativa muito generalizada. Professor, existe alguma aplicação de teste para esse tipo de abordagem? É como eu respondi para o Tiago, né? Em princípio, não. Os autores de terapia familiar sistêmica não vão se utilizar de teste, salvo se você tem um seu referencial teórico e por algum motivo você encontra a necessidade de utilizar algum teste. Nessa perspectiva desse manejo terapêutico, não teria necessidade, né? Pelo menos em princípio. Da utilização de um teste psicológico, né? Entendi. E vamos supor que eu identifique em alguma das pessoas, mesmo que não seja no Armandinho, seja na irmã dele, um problema psicológico, sei lá, não sei, algum problema psicológico. Eu posso encaminhá-la, que eu sei que é o psiquiatra quem dá o veredito, digamos assim, eu não sei como falar direito, mas eu posso encaminhá-la? Então, nesse exemplo que você está mencionando, vamos supor que você, terapeuta, verificou que a Gabriela está com sintomas depressivos e você acredita que ela precise e necessite de um encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica. Sim. Poxa, você pode conversar com a família, sugerir e fazer o encaminhamento, mas a Gabriela, ela continua sendo sua cliente, sua paciente nesse atendimento familiar. Então ela vai ter tido aquela avaliação, mas ela continua sendo sua paciente aqui nessa condução de terapia familiar, né? Entendi. Ô, professor, a colega aí fez eu pensar outra coisa aqui. Vamos supor, dentro desse contexto sistêmico, não é o caso, mas a gente levante uma hipótese que realmente o pai tem algum transtorno aí psicótico e ele é agressivo. Porque ela falou da utilização de testes, né? Achei interessante isso, porque você não consegue fazer um teste para a família. Mas vamos supor que você, pela sua experiência clínica, realmente perceba que o pai tem algum transtorno. O que fazer? Vinícius, seria a mesma sugestão de nós identificarmos essa necessidade para a Gabriela. Nós vamos sentar com o pai, fazer a orientação, o encaminhamento, solicitar a avaliação psiquiátrica, acompanhar fazer a nossa referência para o psiquiatra, acompanhar, né, esse atendimento ali através de um contato telefônico, dependendo do serviço no qual ele for atendido, fazer marcar uma hora com esse outro profissional para conversar a respeito do caso, e a terapia familiar aqui prossegue. Vamos supor que o psiquiatra lá prescreveu, tem uma conduta medicamentosa para o Armando.
ok, ele continua aqui na terapia familiar com a gente. É interessante. Eu me pergunto assim, em que contexto aplicar a terapia familiar? Porque eu fico imaginando as famílias brasileiras que não têm tempo nem de, diferente aí do seu credo, e rezar junto, orar junto, ou quando o senhor fala num domingo ir num parque. Eu já percebo que uma família que tem esses elementos sociais, que pode fazer uma atividade junta, é uma família muito bem estruturada no Brasil. Porque o que nós temos de realidade brasileira é a família que mal se encontra no para dormir, porque um trabalha, outro trabalha. E como aplicar toda essa teoria sistêmica familiar num contexto social de Brasil mesmo, e não vou nem de Brasil, de ABC, né? Eu trabalho numa favela, porque parece que é tudo muito fácil reunir, e não é isso, é quase que impossível. A realidade socioeconômica faz divisão, né? E eu não quero uma resposta do senhor, é que eu fico escutando os colegas, o senhor, e fico imaginando a prática clínica, e vejo o contexto que eu tô inserido, eu falo assim, nossa, é difícil. Uhum. Não, realmente, Vinícius, você tem toda a razão. No exemplo aqui, a gente está lá com o Armando, com a Jurema, com o João, com a Gabriela e com o Armandinho diante de nós, né? E outra coisa, você pensa isso no CAPS, daí você vê uma questão até política querendo de desmantelar toda a questão de CAPS, de assistência, de SUS. Você fala assim, aonde que eu tô entrando? Querer movediça é essa que eu tô entrando com a psicologia, entendeu? A reflexão minha é ampla. É verdade. É verdade. Assim, na prática clínica, eu acredito que nós aqui vamos nos deparar com casos muito parecidos com esse no serviço público. No serviço público, você vai se deparar com muitos casos muito parecidos com esse, como aqueles que eu mencionei que eu atendi quando trabalhava em CAPS. Ou por um encaminhamento do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS, por uma determinação judicial. O que é muito comum, viu, Vinícius? Você receber esse tipo de atendimento esse tipo de demanda lá no serviço público. Professor, só mais uma pergunta. E vamos supor, igual o amigo colocou aí a respeito, vamos supor que ele tenha, o pai realmente seja agressivo. E aí a gente encaminha ele para fazer um tratamento psiquiátrico. Ele, por ser agressivo, está na terapia por não querendo, né? Está na terapia, tá meio que forçado. E ele não aceitar o tratamento, a agressividade dele. E em algum momento ele, na terapia familiar, ele acaba sendo agressivo com o psicólogo. Podemos nos recusar a atendê-los? Quem perguntou? Carolina? Caroline. Ah, Carolina. Depende, né? Depende de caso para caso, né? O que será que seria ser agressivo com o psicólogo, né? Ou com a psicóloga? Mas depende de caso para caso, né? Agressivo físico mesmo. Da Ah, mesma forma que ele foi agressivo com o Armandinho, ele queria te agredir, digamos assim. ele queria ou ele agrediu? Ele querer, porque no caso existiam as pessoas ali da família, o filho, Aham. e não deixou que isso acontecesse. Você, por ser Seguraram ele. ser humano também, eu já me imagino nessa, se a Aham. gente pode ou não recusar atendê-los novamente. Se você não se sente em condições de segurança, se você não sente condições também, Travou, não consegui ouvir. se você não sente condições de segurança, se você não sente condições técnicas após esse evento de dar continuidade, você pode encaminhá-los, né, para um outro profissional.
Oi? Opa, alguém está me ouvindo? Agora sim voltou, normal. Voltou? Deve ter sido uma oscilação. Eu dizia que se você não sente segurança, se você não sente condições mais técnicas após esse evento de dar prosseguimento, você pode encaminhar para um outro profissional, né? Claro, Entendi. com conhecimento, com respaldo, você vai fazer isso, né? Uhum. Agora, seguindo aí na resposta não, mas na reflexão que o Vinícius propôs, esse atendimento familiar, atender família, na prática, gente, pouco comum, viu? Tanto no serviço público como no serviço particular. O CRP tem uma tabela de honorários lá e ele fala da psicoterapia individual, da psicoterapia de casal e da psicoterapia familiar. Na nossa realidade, pouquíssimas famílias procuram um psicólogo para um atendimento familiar. A grande contribuição, penso eu, aqui da terapia familiar sistêmica é essa compreensão da família enquanto sistema. E de que, se você estiver atendendo só o Armandinho, você não está atendendo só o Armandinho. O Armandinho ele faz parte de um sistema que tem o Armando, a Jurema, o João e a Gabriela. E que mesmo que o seu cliente seja só o Armandinho, indiretamente você tem mais 4 clientes e que em algum momento, talvez seja muito importante você convidar para um atendimento o Armando e a Jurema, ou a Jurema, ou o Armando. Terapia de casal. Você vai partir de um pensamento sistêmico, de uma terapia familiar sistêmica. O casal chega até você que se propôs, que ofereceu um serviço de terapia de casal, você está atendendo uma família. E muitas vezes a esposa vem porque o esposo chamou, ou vice-versa. Talvez você está dando prosseguimento lá nas sessões, um falte porque não estou afim de ir, vai você. E aí já vira mais conflito, mais problema para você, terapeuta, ir desenvolvendo nas sessões, né? Agora, casos como esses que nós estamos aqui discutindo, né, no exemplo, aí eu posso afirmar que vai ser muito mais comum lá no serviço público. Porque no seu consultório particular, essa família dificilmente chegue lá para você. Agora, no serviço público, como eu disse, através de um encaminhamento do Conselho Tutelar ou de uma determinação judicial, você vai atender 1, 2, 3, 10, 20, 30, talvez vai ter uma lista lá de atendimento para você realizar e o serviço público nem dê conta. Porque esses conflitos aqui são muito mais comuns do que é a nossa realidade, né? Então, prosseguindo aqui, pensem no atendimento da família, levem em consideração o atendimento da família, mas coloquem essa disciplina como sendo parte do seu arcabouço teórico que contribui para a sua formação em psicologia. E mesmo que você vá atender individualmente lá no seu consultório, por trás daquele seu paciente tem uma família. Aquela queixa que ele está te relatando faz parte de uma queixa dentro de um sistema. Agora, se você for prestar um concurso público, prestar aí um processo seletivo e for trabalhar em UBS, CAPES, CRAS, CREAS, isso aqui vai fazer parte do seu dia a dia. Talvez não vá aos 5, mas vai 2, talvez não vá 2, vai 3, talvez não vá 3, vai um só, talvez o Armando vai gritar, vai quebrar uma cadeira, talvez o Armando vai ficar muito bravo, né?
Talvez você vai ficar com um pouco de receio. E isso vai fazer parte do dia a dia, né? É como aquele caso que eu contei para vocês, né? Que o pai, ele obrigava a filhinha desde os 8 anos, ela estava com 12 quando chegou para o atendimento, obrigava e levava a filhinha a cantar e tocar teclado nos bailes à noite. Porque ele acreditava que ela seria uma cantora de sucesso se assim fizesse. Até que descobriram que essa menininha de 12 anos, desde os 8, passava a noite em bares, ali no meio de um monte de homem, de pessoas sob efeito de substância, de álcool, e ela era obrigada a cantar e tocar. E para o pai, ele estava fazendo... Era uma excelente educação. E esse homem chegou para o atendimento, porque descobriram que ele fazia isso com a filha, denunciaram no conselho tutelar, e a partir de uma determinação judicial ele chegou para o atendimento. E eu contei para vocês, quando comecei os atendimentos, primeira sessão, tocamos violão e cantamos. Segunda sessão, estava tocando, cantando, conversando, ele guardou o violão e falou: meu, você é um policial disfarçado, você não é psicólogo não. Estão me investigando, tal, e vou parar, não quero falar mais nada. Então são casos, né, que a gente vai se deparar e... Assim como eu contei para vocês também o caso do rapaz que colocou o filho sentado sobre o formigueiro, porque ele havia desobedecido, e para aquele pai aquilo era muito natural. E denunciaram o pai junto ao conselho tutelar, depois de uma ação judicial, porque a médica da UBS, onde a criança foi atendida, porque depois de sentar no formigueiro ela teve uma diarreia, a médica, depois da avaliação, entendeu que talvez essa criança tenha sido abusada sexualmente, e essa criança foi conduzida para um abrigo municipal, e esse pai, após uma determinação judicial, teve que ser atendido pelo psicólogo, e eu iniciei os atendimentos dele. O exame de corpo de delito comprovou que não havia tido nenhum tipo de abuso sexual. E essa criança, que eu fui conhecê-lo um bom tempo depois, mas veja, eu estava atendendo o pai, a família, mas quem vinha para as sessões era só o pai. Depois esse menininho foi diagnosticado com transtorno opositivo desafiador. E para quem não conhece esse transtorno, a criança com esse tipo de transtorno é uma criança que tem grandes dificuldades de obedecer regras, de limites, de não parar quieto, uma criança que para um pai e para uma mãe dá um pouco de trabalho. E esse homem criava tanto o menininho de 8 como a menininha de 9 sozinho, porque há muito tempo a mãe havia os deixado. Bom, o terapeuta ele vai estar atento, considerando todas essas questões, investigando todo esse sistema familiar, reconhecendo as opções disponíveis desse sujeito, desse problema que se aflorou no seio dessa família, e buscando junto com eles, caminhando junto com essa família, encontrar soluções, encontrar alternativas e narrativas para aquela situação. Narrativas diferentes daquela que estava gerando tanto conflito, como no caso aqui do Armando e do Armandinho. Mencionei agora há pouco, né? Talvez um outro terapeuta fazer o papel do problema naquele processo de externalizar. E por fim, lá Armando, Jurema, João, Gabriela, Armandinho, os 5, ou mesmo que os 5 não estejam presentes, os 3, ou mesmo que os 3 não estejam presentes, os 2, ou mesmo que não sejam os 2, um só. Estamos atendendo a família. Convidar os participantes
para compartilhar os seus pensamentos sobre o que foi discutido, sobre os pontos de vistas, sobre a influência que esse problema está tendo sobre a vida de cada um, sobre os danos que esse problema está ocasionando. Outra questão importante para o terapeuta familiar estar atento são os padrões transgeracionais como parte do sistema do problema. O que é um padrão transgeracional? É uma transmissão intrapsíquica que é passada de geração a geração dentro de uma família. Em outras palavras, talvez você já tenha ouvido falar assim, puxa, naquela família todo mundo é igual. Claro que não é, né? Mas a gente usa isso no senso comum, pelo menos eu já ouvi isso muito no senso comum. Todo mundo ali é cabeça dura, sabe? Claro que isso são falas do senso comum, mas talvez isso esteja dizendo de padrões transgeracionais, de transmissões que vão sendo passadas e que compõem os ensinamentos, as experiências, as vivências que foram passadas de pais para filhos, de filhos para seus filhos, de seus filhos para os seus filhos, padrões de relação e de inter-relação que vão sendo mantidos de geração a geração. E muitas vezes esses padrões transgeracionais, eles estão fazendo parte desse sistema familiar. Como uma intervenção que eu fiz numa empresa, no qual os sócios é um pai e um filho. A minha intervenção era em psicologia organizacional, porque existia-se ali a necessidade de se desenvolver os gerentes daquela empresa, com habilidades de liderança. Só que a grande queixa ali do sócio-filho é que o sócio-pai é cabeça dura. E o sócio-pai é que o filho é cabeça dura. O sócio-pai quer empreender numa outra unidade da empresa e o sócio-filho não quer. E a empresa está a ponto de se romper a sociedade, vender a empresa por conta desse conflito, que é muito mais familiar do que organizacional. E veja, é psicologia organizacional. Professor, Sim? seria saber separar o que é individual e o que é do grupo, no caso? Eu não entendi o que você falou? Seria saber diferenciar o que é individual e o que é do grupo? Seria isso? Aqui no caso dos padrões transgeracionais, Sim. Nessa parte, quem está perguntando? É a Sandy. Sandy, e sim, tem as questões individuais e tem as questões que são dos padrões transgeracionais, que faz parte daquele sistema familiar. Isso, o terapeuta vai estar atento a quando esses padrões transgeracionais estão ocasionando o aumento na dimensão desse problema no sistema. Nesse exemplo que eu dei aqui, de uma intervenção em psicologia organizacional, um fala que o outro é cabeça dura, o outro fala que o outro é cabeça dura, um quer empreender, o outro não quer. Estão a ponto de vender a empresa e romper a sociedade. Ele chegou até a me falar, puxa, com os funcionários eu simplesmente o demito. Se eu pudesse, eu demitia meu sócio. Eu falei, puxa, mas você pode até desfazer uma sociedade, mas você não pode demitir um pai. E veja, um tem uma queixa, o outro tem esse, mas qual que é o problema consensual?
a dificuldade de entendimento entre pai e filho. Padrões transgeracionais como parte do sistema, do problema, que é o que a Sandy aqui colocou para a gente. O sintoma, o que faz parte daquela queixa, o sofrimento psíquico, psicológico, ele pode descrever um conflito intrapsíquico individual em interação com um padrão familiar recorrente. Que é exatamente o que a Sandy Ellen, né, Sandy, mencionou. O terapeuta ele precisa estar atento a essa questão que é individual, mas que está interagindo com um padrão transgeracional dentro daquela família. Que é o que nós conversamos, né? Lá no nosso primeiro encontro, ou desde o nosso primeiro encontro. É o deslocamento da ideia de que uma pessoa precisa ser tratada a partir de um diagnóstico a ser dado e pensar num sistema que precisa ser cuidado. E o desafio está em substituir o olhar do indivíduo para as relações familiares e para a sua rede social. Genograma, lembram? Trouxe o genograma de novo aqui. Só para lembrar que ele é um excelente recurso, uma excelente ferramenta prática visual que favorece aí a percepção, a visualização de padrões transgeracionais que ocorrem ou que estão ocorrendo dentro desse sistema familiar. O genograma ele possibilita com que terapeuta e cliente possam verificar isso, possam visualizar padrões que existem dentro da sua família. Nós conversamos sobre isso na aula passada. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração, claro? Professor, falta muito ainda, porque eu tenho que buscar as crianças. Não, estamos acabando. Carolina? É, Estamos acabando, Carolina. tá bom então. Então eu aguardo terminar. Onde que as crianças estão? Tá Com perto? os avós. Mas estão pertinho? Então, Então a gente já está acabando, tá? Tá. Agora, se você precisar sair, fica à vontade, tá? Não, eu vou aguardar terminar. Normalidade e transtorno na visão da família, do terapeuta e da sociedade. De perto, ninguém é normal. É um verso do Caetano Veloso. A palavra normal é uma palavra que nós precisamos ter algum cuidado quando nós a utilizamos. Normal, estatisticamente falando, se remete a algo que acontece com frequência, né? Algo quando acontece com frequência, ele passa a ser normal. Normal também nos remete à normatização, a um padrão. E algo que está fora desta normatização ou deste padrão deixa de ser normal. E o Caetano Veloso, poeticamente, ele nos provoca no sentido de que, de perto, ninguém é normal. Ninguém está dentro de um padrão. Mas muitas vezes nós nos adaptamos tanto a padrões que nós buscamos padrões na nossa vida e na nossa prática profissional. E muitas vezes até mesmo o nosso raciocínio clínico de terapeutas, estamos ali pensando em teorias, em abordagens teóricas da psicologia, mas por trás desse raciocínio clínico
Está ali um padrão, uma normatização direcionando a minha prática. Essa é uma palavra, senhoras psicólogas e psicólogos, que nós precisamos ter muito cuidado para a utilização e pior, né? O mais importante ainda do que a utilização é no sentido de ela nortear, ó a palavra novamente, a minha prática, direcionar a minha atuação ou o meu raciocínio clínico. As formações na área da saúde, medicina, psicologia, fisioterapia, farmácia, enfim, elas ainda são embasadas num paradigma científico a partir do entendimento e da concepção de critérios de saúde e doença, das normalidades e das patologias. A partir de um modelo biomédico de posicionamento verticalizado, no sentido de que eu tenho os critérios de saúde e de doença. E se você não está dentro dos critérios de saúde que eu tenho aqui no meu catálogo, você está doente, você não é normal, você tem uma patologia. E nós nos assentamos nessa condição e pode ser que desempenhamos e vamos desempenhar uma prática a partir dessa concepção biomédica, dessa concepção de normalidade. As primeiras edições lá do Código Internacional de Doenças trazia a homossexualidade como uma doença mental. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Felizmente isso foi revisto, foi retirado da lista de doenças, né? Mas há algum tempo, homossexualidade era vista ou era codificada, classificada como uma doença mental. Hoje não mais nos códigos internacionais de doenças, mas ainda na concepção de muitos profissionais, ou talvez ainda de muitas pessoas. Muitos que falam e que ouvem ainda homossexualismo de uma forma natural. Lembrando que homossexualismo remete à doença. O ismo, ele remete a uma condição patológica. Alcoolismo, né, por exemplo. Ao invés de se referir como orientação sexual, ainda se referindo como opção sexual. Ainda patologizando, o que é muito próprio, né? Não nesse caso da homossexualidade, mas muito próprio da própria psicologia, a patologização, o foco, o olhar para a doença e menos para a saúde. Por isso que você e eu, terapeutas familiares, precisamos estar atentos a todas essas questões de normalidade, de transtorno, de visão da família. E essas famílias ou essas pessoas que pertencem a um sistema familiar, elas podem ter problemas, conflitos, dificuldades. Mas o que menos importa para o terapeuta, primeiro é a sua configuração. A gente viu em aulas anteriores as diversas configurações do sistema, de sistemas familiares. Primeiro, o que menos importa para o terapeuta é a configuração dessa família. Não é a configuração que eu tenho que é a configuração correta ou certa. Também não são os meus referenciais ou aquilo que eu acho certo ou errado que é o indicado para que essa família siga e seja normal. Mas nós vamos, se não tomarmos cuidado, se não nos prepararmos, se não fazermos a nossa terapia, correr um sério risco
de buscar aquilo que nós entendemos como normalidade. É vital que você, terapeuta, e eu, terapeuta, em primeiro lugar, conheçamos a nós mesmos, conheça a si mesmo. Quais são os seus valores, os seus comportamentos, qual é a história, a narrativa da sua família, quais são os padrões transgeracionais da sua família, que influenciam os seus comportamentos. E que você nunca perca de vista que na sociedade em que nós vivemos, nem sempre os valores e as visões de mundo, elas convivem de forma harmoniosa. E que nós, psicólogos e psicólogas, não somos os profissionais para dizer o que é certo ou o que é errado. Nós somos os profissionais de saúde mental para auxiliar nossos clientes, nossos pacientes que virão até nós. Por fim, encerrando, pense comigo, por favor. Que paradigma ou paradigmas predominam na sua vida individual, grupal, amorosa, familiar, comunitária, religiosa? Será que você e eu temos alguns padrões de funcionamento que predominam na nossa vida, nos papéis que desempenhamos? Como a sociedade em que você vive e que eu vivo avalia o seu estilo de vida? O que é normal ou não para você? Os seus valores, os seus do terapeuta, estão em sintonia com a sociedade em que você vive? São questões para nós pensarmos. Porque se nós não pensarmos e repensarmos e refletirmos, e além de refletir, pensar e repensar, lermos, estudarmos, nos aprofundarmos, nos autoconhecermos ou conhecermos a nós mesmos, as famílias que você atende ou atenderá, como vai ser? Como que eles pensam? O Armando, o Armandinho? O que é certo ou errado para eles? E qual paradigma, qual padrão é predominante na vida dessa família que você vai atender? São reflexões e perguntas para nós terminarmos hoje aqui pensando, tá bom? Lá no caso da família, que seja o Armando, a Jurema, o João, a Gabriela e o Armandinho, todos no nosso consultório 2 ou 3, né? Como o Vinícius muito bem colocou, a nossa realidade talvez impeça que a gente tenha esse contexto de atendimento da família toda. Mas nós, com o pensamento sistêmico de terapeuta familiar, nós estaremos considerando o sistema e a inter-relação entre todos esses integrantes quando eles estiverem diante de nós. Nós não estaremos ali para fazer afirmações, sugestões, conselhos, mas com perguntas, através do diálogo, de discussão, de uma postura reflexiva, neutra. Nós vamos proporcionar condições para que essa família encontre alternativas para os seus conflitos, encontre outras possibilidades, chegue a consensos, a convergências e menos divergências. E é para isso que nós estaremos lá, né? Tá aí a Cláudia Cacau Fúria César, Juarez Soares Costa,
que são os 2 autores do nosso livro didático, Terapia Familiar Sistêmica, que é um livro muito bom. Convido você para ler e aprofundar o seu conhecimento, né, a sua formação, com a contribuição desses 2 autores. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma consideração? Por gentileza, fique à vontade. Não? Então eu agradeço. Não, professor. Tá bom. Então eu agradeço. Obrigado. Eu que agradeço. Tenha uma boa noite, um bom final de semana. Boa Muito noite, bom, Carolina. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tchau. Bom descanso para vocês. Bom final de semana, bom feriado, Boa viu? noite. Boa Obrigado, noite. professor. Boa noite. Mano aí, valeu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, Oi? oi, boa noite. Eu queria que você me explicasse referente ao estudo de caso, né, que a gente vai precisar fazer, porque no início o áudio cortou para mim e eu não consegui entender direito. Vai ser enviado ou tá lá no AVA? Quem perguntou? A Natasha? Isso. Natasha, eu vou fazer um roteiro e vou postar no AVA para que vocês tenham, tá bom? E sejam direcionados aí para o caso. Ah, tá bom, então. Tá bom? Tá bom. Mas eu aviso vocês aí quando estiver pronto. Tá, e a relação dos nomes é para enviar até a próxima aula? Pode ser, por Ou gentileza. antes? Tá bom. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada e boa noite, professor. Natasha, obrigado. Boa noite, tá?